Amados irmãos e amadas irmãs, após revisarmos as 9 bem-aventuranças, gostaria de concluir esta série de ministrações com um panorama resumido do Sermão do Monte. Nesta mensagem especialíssima, única, o Mashiach comunica ao público a imensa relevância do caráter. É evidente que seu objetivo foi, é e certamente continuará sendo, até que volte, formar discípulos que sejam, de fato, agradáveis a Deus e que levem uma vida moralmente justa em suas comunidades. Há 3 aspectos, na verdade, há muitos aspectos, mas gostaria de ressaltar 3, sobre este sermão que raramente são abordados, mas considero fundamental ressaltá-los. Primeiro, o sermão de Nosso Senhor Yeshua é extremamente radical, mas não completamente inovador. Por uma questão de respeito a ele, é comum as pessoas pensarem que sua mensagem está repleta de inovações e maravilhas que a humanidade nunca antes havia conhecido. Sem dúvida, o chamado Sermão do Monte é uma apresentação forte, abrangente, insuperável. Trata-se de uma revelação direta do Altíssimo Deus, proferida pela voz de seu próprio mensageiro, de seu ungido maior. Contudo, isso não significa que todos os ensinamentos contidos nessa mensagem fossem totalmente inéditos, da lavra exclusiva do Mashiach. Ao analisarmos essa importante obra no contexto cultural do primeiro século, lá naquela região mediterrânea, percebemos a presença de continuidade e algumas distinções. Do que estou falando? Esse fato é positivo, pois o Mashiach não falava de forma confusa, mas, de fato, expunha o reino de Deus para pessoas reais, em culturas reais. Por isso, convido vocês a refletir comigo sobre o contexto cultural da época. Na visão judaica, Nosso Senhor Yeshua é visto como um profeta semelhante aos que vieram antes dele. Ele está convocando as pessoas, incentivando-as a pensar sobre quem Deus realmente é e o que ele deseja para as suas criações. O ponto central da mensagem de Nosso Senhor Yeshua é que o Altíssimo Deus é nosso Pai, que observa nosso interior e se preocupa com ele. Isso implica que o Pai não se importa apenas com rituais e ações de justiça externas. Esse ensinamento está profundamente ligado à cultura judaica, ecoando a tradição profética, especialmente as mensagens de Isaías e Jeremias, assim como uma inclusão razoável dos escritos de Daniel e dos profetas chamados menores. Portanto, existe uma continuidade significativa entre as palavras do Mashiach e o restante das Escrituras. Outro contexto a ser considerado por trás do sermão é o ambiente filosófico da Grécia e de Roma, à época. Nosso Senhor Yeshua não é apenas um profeta, mas também um sábio verdadeiro, o maior de todos, que convida as pessoas a reestruturarem suas vidas conforme uma perspectiva divina e virtuosa.
Como um mentor incomparável, ele instiga os indivíduos a modos de vida que proporcionam a verdadeira plenitude ou o verdadeiro florescimento humano. Ele é um mestre, o divino mestre, que reúne e guia seus discípulos. Seus ensinamentos são expressos de maneira memorável. Como vimos, ele apresenta uma série de bem-aventuranças que prometem a vida verdadeira e enfatiza a integridade virtuosa. Particularmente no verso Mateus 5, 48. É evidente que existem diferenças marcantes entre os ensinamentos de nosso Senhor Yeshua e os de outros mestres. No entanto, a forma e a essência do sermão foram reconhecíveis para os ouvintes do primeiro século. No final da fala, as pessoas mostraram-se surpreendidas, não tanto pela inovação do que foi dito, mas pela clareza, pela força e pela autoridade com que nosso Senhor Yeshua ensinava. Seus ensinamentos são significativos, mas não apareceram do nada. Segundo aspecto que devemos considerar, o sermão de nosso Senhor Yeshua não é um ideal inatingível que revela nossa necessidade de graça. Uma interpretação comum desse sermão é que suas elevadas demandas éticas têm o propósito de demonstrar nossa incapacidade de sermos pessoas boas, gerando uma crise que nos direciona a buscar o Mashiach através de sua graça e justiça. Seu convite para que nunca sintamos desejos negativos ou ódio, para oferecermos a outra face diante de ofensas, para que façamos boas ações com intenções puras, voltadas a Deus, para que não nos inquietemos com o futuro e para que não julguemos as outras pessoas, tudo isso é algo que, solitariamente, não conseguimos realizar de maneira perfeita, se utilizarmos apenas nossas exíguas forças. Essa impossibilidade evidencia nossa urgente necessidade da obra redentora do Mashiach em nossas vidas, pois sem isso viveremos um fracasso. O sermão destaca a sabedoria divina, convocando-nos por intermédio da fé a redefinir nossos valores, perspectivas e hábitos, deixando de lado caminhos superficiais, em busca de sinceridade com Deus. Isso não é lei, mas Bessorá, ou evangelho. Yeshua convida a uma vida no reino de Deus, tanto no presente quanto na era que está por vir. Isso é graça. Apenas Yeshua consegue viver de forma impecável a visão que ele apresentou no sermão. Mas isso não quer dizer que suas palavras não tenham ou não possam ter, e de fato têm, relevância em nossas vidas. Por meio da fé e da graça, o Mestre Divino chama-nos a uma prática de discipulado. Assim, participamos, embora de modo imperfeito, imitamos seu modo de viver e depositamos total confiança no Pai enquanto aguardamos o reino. O sermão não é tudo o que precisamos saber, nem representa a totalidade da verdade sobre a Bessorá, ou Evangelho. Sabemos que o auge da narrativa da Bessorá, ou Evangelho, é constituído pelo sacrifício e pela ressurreição de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Devido à sua fidelidade ao plano perfeito de redenção e nova criação de Deus, ele, o Mashiach,
reconstrói a aliança, renova-a entre Deus e a humanidade. Portanto, pelo poder do Espírito Santo de Deus, somos pessoas renovadas e fortalecidas. Tudo isso acontece pela graça divina. Permanecendo nela, as pessoas crentes respondem ao chamado de Nosso Senhor Yeshua, feito no sermão. Nossos costumes e comportamentos são desconstruídos e transformados por meio de seus ensinamentos e exemplos. Ser uma pessoa discípula é a resposta apropriada e essencial a essa sublime graça de Deus. E o sermão tem um papel central nisso. Terceira questão, ou terceiro aspecto. O sermão, esse sermão de Nosso Senhor Yeshua, HaMashiach, deve e servir como fonte constante de meditação. Nós sabemos, constatamos isso no dia a dia, que o mundo ocidental contemporâneo está cheio de versões da Bíblia. O índice de alfabetização é extremamente alto. Como resultado, a maioria das pessoas interessadas em Yeshua HaMashiach e no sermão pode facilmente adquirir uma cópia e lê-la ou acessá-la online. Contudo, esse sermão não foi originalmente gerado ou recebido dessa forma. Pelo contrário, ele foi proferido em uma época em que a cultura estava mais voltada à escuta do que à visão. Portanto, o discurso de Yeshua e o relato de Mateus foram produzidos como uma forma de facilitar a meditação e a memorização. É importante lembrar que ser uma pessoa discípula, nós sabemos muito bem isso, mas outras pessoas poderão ter acesso a essas palavras. Significa guardar os ensinamentos do Divino Mestre e refletir esses princípios na própria vida. Para isso, ele utiliza imagens claras e uma linguagem poética, permitindo que os discípulos ouçam, retenham e contemplem os ensinamentos com facilidade, para poder disseminá-los em seguida. Prosseguindo, é muito importante destacarmos 7 pontos fundamentais deste sermão. Entretanto, antes, é pertinente questionar qual é a relevância desse sermão. Mateus não menciona como os discípulos reagiram às palavras de Yeshua durante essa ministração, mas afirma que as multidões estavam encantadas e admiradas. Essa não seria a única ocasião, e de fato não foi, em que os ouvintes dele ficariam impressionados e surpresos pela natureza inesperada do que ouviam. Em um momento posterior, alguns soldados judeus enviados para capturá-lo cometeriam o engano de parar para escutá-lo, retornando admirados e sem nada a dizer aos seus chefes, que não poderiam entender o motivo de seu fracasso, exceto por eles dizerem que nunca alguém falou como esse homem, como está registrado em João 7,46. Não há nada de enigmático nesse fenômeno. Não se trata de uma manipulação mental, encantamento ou transe. É simplesmente o impacto que a voz de Deus tem nos corações humanos. Nosso Senhor Yeshua parecia ser, de várias maneiras, uma pessoa comum, um trabalhador ordinário da Galileia, sem formação acadêmica formal. Isso, frequentemente, tornava suas impressionantes palavras
surpreendentes para as pessoas que o ouviam. Referência para isso está em Marcos 6, 2 e 3, João 6,15. Essas palavras mostravam certa relutância em aceitar que seus ensinamentos vinham de seu Pai, o Altíssimo Deus, como está registrado em João 7, 16, 17. Suas palavras não vinham acompanhadas de uma manifestação intensa, ardente, como aquela que abalou o Monte Sinai, aterrorizando os corações de Israel. Era apenas um homem falando. Contudo, ele comunicava a pura e indiscutível verdade, não apenas como quem a tinha aprendido, mas como alguém que a havia vivenciado, sendo, na verdade, um com ela. Esse aspecto, por si só, conferia uma qualidade única e persuasiva às palavras de nosso Senhor Yeshua. Ele ensinava como alguém que tinha, claro, e continua tendo, autoridade, transmitindo total segurança no que dizia. Os escribas, que geralmente não eram sábios, não eram verdadeiros estudiosos da Torá e careciam de pensamento original. Passavam os dias estudando e comparando o que mestres antigos falavam sobre a legislação. Assim, eles sustentavam suas argumentações em um sem fim de citações de rabinos e interpretações elaboradas. Em contrapartida, às especulações frágeis, superficiais dos escribas, que estavam envoltos no ruído da confusão humana, a mensagem de Yeshua soava com a força da verdade verdadeira. Peço perdão pelo pleonasmo. Ela estava recheada de referências ao Tanar, ou Antigo Testamento. Muitas e muitas vezes ele dizia, está escrito, e declarações simples e diretas, como amém, amém, digo-vos. Enquanto os escribas citavam as interpretações dos antigos rabinos com facilidade, Yeshua contrapunha essas ideias ainda mais rapidamente. É impossível que a voz de Deus não ressoe como tal, enquanto a voz do homem permaneça humana. Até mesmo os grupos que às vezes demonstravam indiferença, que escutavam esse notável sermão de nosso Senhor Yeshua, conseguiam notar a distinção, o que lhes causava um tremendo assombro. As palavras de Yeshua e de todos os profetas enviados por Deus sempre carregarão a marca de sua origem. Seu impacto vem da poderosa sabedoria e da verdade divina. E todos os homens, ou melhor, todas as pessoas humanas estão destinadas a sentir sua presença, mesmo quando escolhem ignorar tais mensagens. É preciso lembrar o que está em Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, e julga os raciocínios e os pensamentos do coração. Prosseguindo, esse sermão abrange uma multiplicidade de ensinamentos fundamentais que nosso Senhor Yeshua compartilhou com seus discípulos. Ele recebeu essa denominação de Sermão do Monte porque o mestre frequentemente ensinava em montanhas ou lugares um pouco mais altos, onde havia maior espaço para acomodar as pessoas que viessem para ouvi-lo. Conforme Mateus 5, 1 e 2, o sermão iniciou-se
quando ele, o Mashiach, avistou a multidão e decidiu elevar-se a um monte para ensinar. Agora vamos conversar sobre 7 pontos que eu mencionei há alguns minutos como sendo fundamentais. Primeiro, as pessoas que são abençoadas por Deus. Como já estudamos, ele iniciou esse sermão com as célebres bem-aventuranças, enfatizando que aqueles que possuem determinadas virtudes serão pessoas abençoadas por Deus. E aqui cabe notar que a expressão bem-aventurado em hebraico aparece nas Escrituras. Eu contei, esse número pode não ser preciso, portanto, vou dizer aproximadamente 29 vezes, sendo encontrada, por exemplo, nos livros de Salmo, Iov, ou Jó, Cântico dos Cânticos e Provérbios. Em vez de se concentrar na sabedoria ou força humana, nosso Senhor Yeshua abençoou as pessoas que sofrem e são desprezadas em nome de Deus. É inegável que os que o amam enfrentarão dificuldades, mas no final receberão recompensas. As pessoas fiéis seguidoras do Mashiach, além de serem abençoadas, são também convocadas a tornarem-se bênçãos na vida de outras pessoas. Assim como o sal realça o sabor da comida e o candelabro traz luz ao lar, falando daquela época, cabe a nós, como pessoas crentes, trazer bênçãos às pessoas que nos cercam. Segundo ponto, a lei de Deus e a atitude da pessoa verdadeiramente crente. Lembremos que nosso Senhor Yeshua afirmou claramente em Mateus 5, 17 e 18, quando perguntado a respeito, que veio para cumprir a Torá de Deus, tornando-a plena. É sabido que os mandamentos de Deus vão muito além de simples normas externas. Por exemplo, o que está no coração é tão importante ou mais quanto as ações. Portanto, sentir raiva de um irmão, diz o Divino Mestre, é tão grave quanto cometer assassinato. Assim como desejar outra pessoa ou divorciar-se para unir-se a alguém mais equivale a um adultério consumado. Isso é elevar a mensagem da Torá. As pessoas seguidoras de nosso Senhor Yeshua devem, ou melhor, retificando, devemos almejar um padrão elevado, que se inicia no coração e, posteriormente, se manifesta em nossas ações. Devemos amar os inimigos, oferecer perdão, em vez de buscar vingança, e agir com integridade, sem precisar fazer promessas. Terceiro ponto, assistência aos necessitados, oração e jejum. Neste sermão, nosso Senhor Yeshua esclareceu que as ações de bondade devem ser realizadas por amor a Deus e não com o intuito de receber reconhecimento de outras pessoas. Por essa razão, as pessoas que têm amor a Deus precisam ser reservadas ao fazer orações, ao jejuar ou ao realizar doações. Ele, o mestre, também orientou sobre a maneira de orar, ilustrando com a oração que veio a ficar conhecida como Pai Nosso. Um dia poderemos conversar mais detalhadamente sobre ela. E assegurou que o Altíssimo Deus
escuta as súplicas dos que têm fé e não desistem, pois ele tem numerosas coisas incríveis que não conseguimos nem imaginar para oferecer aos seus filhos e às suas filhas. E o que o Pai Celestial aguarda de nós? No mínimo, que oremos continuamente, que façamos nossos pedidos com confiança e aprendamos a perdoar, para que possamos fazê-lo sempre e sem condições. Quarto ponto, as ansiedades da vida. Neste sermão, o Mashiach ensina-nos a nos preocuparmos, eu até vou mudar a palavra, a nos ocuparmos mais com as coisas de Deus. Quem prioriza o Altíssimo Deus não precisa temer o futuro, pois ele já supriu as necessidades. Será mais benéfico buscarmos bênçãos espirituais em vez de nos focarmos apenas nas questões materiais que rapidamente se vão. Isso está em Mateus 6, 19 a 21. Quinto ponto, avaliar o próximo. A hipocrisia é um grande, perigosíssimo risco que toda pessoa verdadeira seguidora de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, como nós, deve evitar. Mateus 7, 1 e 2. A pessoa que critica os erros dos outros deve, antes de tudo, examinar a si mesma, pois pode estar condenando-se também. Sexto ponto, profetas enganadores. Nosso Senhor Yeshua explicou que a maneira de reconhecer os falsos profetas é avaliando seus frutos, como foi registrado em Mateus 7, 15 e 16. As pessoas crentes verdadeiras, como nós, que servem a Deus de coração, produzirão bons frutos, enquanto as enganadoras serão expostas pelos vários erros e as pesadas consequências em suas vidas. Amantíssimo. Pois não, Amantíssimo? 3 minutos. Na verdade, 2 minutos e meio para o final. Muito obrigado. Houve aqui uma simultaneidade. Eu comecei a chamá-lo, você me chamou. Muito obrigado. Sétimo ponto. O alicerce ideal para a vida. As palavras de nosso Senhor Yeshua são como uma rocha, onde o sábio edifica sua residência. Aqueles que confiam em doutrinas de terceiros, ignorando a verdade do Senhor Yeshua, que é a verdade de Deus, não têm uma base firme e não suportarão as tempestades da vida. Por isso, muitas partes dessas lições inigualáveis são reiteradas em diversas outras sessões das 4 Bessorot, ou 4 evangelhos. E em Mateus 7, 28, 29, aprendemos que as maravilhas trazidas por esse sermão nos envolvem, preenchem e transformam, revelando-nos com clareza, uma clareza que nunca antes foi explicitada, um significado sublime que está no cerne desse sermão. A pessoa que segue e pratica os ensinamentos de nosso Senhor Yeshua HaMashiach permanecerá firmemente alicerçada nos fundamentos da verdadeira rocha espiritual. Amém e amém.